Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate e hoje recebendo o segundo vice-presidente do Centro de Professores do Estado do Rio Grande do Sul, o CEPERS, Edson Garcia. Muito boa noite, Edson. Boa noite, Leandro. Boa noite também aos telespectadores. É uma satisfação a gente poder estar aqui fazendo parte do programa. A satisfação é toda nossa. Eu te pergunto, Edson, começando pelo seguinte: se a gente analisar os últimos, 20 anos, 30 anos na educação do Rio Grande do Sul, a situação dos professores em termos de valorização, de condição de trabalho nas escolas, piorou, melhorou ou continua igual? Olha, 20 anos, eu posso te dizer, decadeira de 20 anos que piorou. E pelo que eu ouço dos que estavam há 30 anos, piorou muito. Hoje nós estamos assim numa situação que faz parte de uma política de governo de atraso e parcelamento de salários, que hoje nós estamos no 34º mês de parcelamento ou atraso de salários. Quer dizer, salário de um trabalhador é alimento. Então, se tu não recebe o teu salário, o que pode ter de pior do que tu trabalhar e não receber teu salário? Então, eu acho que só posso dizer, infelizmente, que piorou. Fora as políticas aplicadas, que são aquelas que a gente tanto luta e que nós temos enquanto CEPERS como bandeira de luta, que não são construídas conosco. Por exemplo, Base Nacional Comum Curricular. Não houve discussão nas escolas para que a gente pudesse construir a Base Nacional Comum Curricular. E aí fica muito difícil para quem... O governo alega que colocou plataformas na internet, que as pessoas poderiam ter participado, enfim, mas o CEPERS entende que essa participação foi restrita. Foi muito restrita, inclusive porque participação na internet, nós, enquanto CEPERS, fizemos uma pesquisa entre várias pessoas, quem tinha sido participante deste resultado, nós não encontramos ninguém. Não encontramos. E nós, enquanto sindicato, um sindicato que está liberando os 80 anos, que sempre participou de todas as discussões, nós não fomos também convidados a participar, infelizmente, desta construção, o que era uma reivindicação nossa, porque nós estamos em contato com todas as escolas do Estado, né? Com professores e funcionários, enfim. Então, essa construção para nós é de extrema importância. Tu falavas antes uma coisa interessante sobre a questão de políticas de governo, parcelamento dos salários, enfim. Tem uma coisa que é o seguinte: se a gente analisar, eu falava antes de 20, 30 anos, nos últimos 20, 30 anos, todos os principais partidos estiveram no governo do Estado. E os problemas dos professores continuam. Isso dá uma certa desesperança de que, poxa vida, a solução política, porque o discurso de todos é sempre o de valorização da educação, né? Fica uma coisa realmente de desesperança, de será que dá para acreditar que as coisas um dia vão mudar e o professor vai ser efetivamente valorizado? Bom, com certeza a gente acredita. Porém, o que acontece? Nós nunca estivemos numa situação como esta. Por menos que a gente pudesse ter de valorização, ou por mais que nós estivéssemos lutando por algumas questões que, independente de governos, a gente sempre vai lutar e discutir, e aí tu colocaste bem, nós nunca chegamos ao ponto de não termos o nosso salário. Este é um grande problema. Do que a categoria deveria receber. Muito aquém. Hoje, por exemplo, só de perdas inflacionárias do início do governo atual até hoje, nós temos 23,29%. Isso é só inflação, sem aumento, porque nós estamos há 4 anos sem aumento de R$1. Nós estamos há 4 anos sem concurso público. Nós estamos há 4 anos sem possibilidades de crescermos na carreira com as promoções, porque as promoções também elas estão ainda... paradas, sem realmente elas acontecerem. E isso é um grande problema, porque qualquer pessoa que tenha uma carreira ou que invista nessa carreira, a gente se gradua, se pós-gradua, se qualifica, e aí tu não é promovido. E os anos passam também, nem por tempo de trabalho. Então, isso é muito preocupante.
Preocupante, porque existe uma desvalorização muito grande da profissão. O CEPERS e a luta sindical dos professores é muito vinculada à questão salarial, né? Mas há outras demandas da categoria, né? Infelizmente ou felizmente, não sei, independente, né, de cada um, geralmente estão muito vinculadas às lutas salariais. As pessoas vinculam muito. Mas nós não fazemos só a luta salarial. A gente faz a luta também por condições de trabalho, a gente faz a luta por questões pedagógicas. Hoje, por exemplo, nós estamos em Caravana pela Educação. Essa caravana está na 12ª semana. Estamos encerrando ela essa semana, depois de alguns meses de viagem por todo o estado, nos nossos 42 núcleos, visitando as principais escolas dos 42 núcleos. Nós encerramos amanhã, em Santo Ângelo, fizemos essa semana Guaíba ontem, hoje Montenegro e amanhã Santo Ângelo. E aí nós encerramos esta que foi uma deliberação da nossa categoria em assembleia, que nós deveríamos percorrer o estado para fazer as discussões. Um dos pontos mais importantes da nossa discussão é a reforma do ensino médio, que é uma questão pedagógica. A reforma do ensino médio deveria se dar com quem? Conosco. Porque ela deve ser discutida. Ninguém pode opinar tão bem quanto estrutura de ensino e quanto aquilo que realmente é relevante, quanto professores e professoras. No entanto, nós temos uma reforma do ensino médio, cujo projeto vem do governo federal, com 40% do ensino médio sendo ofertado à distância. 40%. 100% da educação de jovens e adultos sendo ofertada à distância. Escolas que hoje nós estamos no limbo de como realmente acontecerá, mas o ensino médio, a propaganda maravilhosa que o governo federal colocou, foi que o aluno poderá escolher sua área de estudos. Isso nos preocupa demais, porque tu imagina, o ensino médio tem 3 anos. O primeiro ano básico. Hoje, a única certeza que nós temos é que português e matemática ficarão nos 3 anos. Não sabemos com qual carga horária, certo? E o aluno opta pela área que ele quer seguir no segundo e no terceiro ano. Nós temos algumas áreas: matemática, linguagens e códigos, ciências da natureza, ciências humanas e educação profissional. Como é que vai se dar essa organização? Se o aluno quiser estudar na escola X e a escola X só tiver ciências humanas no seu itinerário e ele quiser ciências da natureza, o que ele faz? Ele não estuda? Ou ele vai ter que ir para outra escola que não é a que ele gostaria de estudar? Isto é uma interrogação que nós fazemos, que nós não sabemos como vai se dar. A reforma tem pontos positivos. Eu pergunto isto porque, segundo o atual governo federal, essa discussão toda começou em períodos anteriores. E os governos anteriores, por sua vez, dizem que essa ideia de reforma partiu de uma ampla pesquisa que envolveu vários setores da sociedade e pesquisas em outros países também, que isso funciona muito bem. Então, há pontos positivos nessa reforma proposta? Bom, primeiro que se tu conhecer alguém que respondeu essa pesquisa, por favor, nos apresente. Porque nós, enquanto CEPERS Sindicato, estamos procurando até agora alguém que respondeu essa pesquisa. E ninguém respondeu essa pesquisa. Então, nós não conhecemos até agora ninguém que tenha respondido. E nós enxergamos somente como pontos negativos. Por quê? Porque no momento que eu tenho uma estrutura de ensino sendo prevista a ser instalada na educação pública do Estado, pública, ou seja, a educação privada não terá esta mesma estrutura. Por quê? Como eu estava te explicando, se o aluno vai ter no segundo e no terceiro ano somente a área de conhecimento que é ofertada, como é que ele faz uma prova de vestibular? Como é que ele vai fazer o Enem, se ele só teve uma área de conhecimento? Então, nós enxergamos que cada vez mais os nossos alunos das escolas públicas, eles não vão poder estar em postos de comando, eles vão ter uma condição formativa muito deficitária, porque vai ser
única e exclusivamente direcionada para uma área de conhecimento. E nós sabemos que as provas, tanto de vestibular quanto de Enem, elas são provas que tratam de questões que envolvem todas as áreas, e não somente uma área de conhecimento. E nos preocupa também porque no momento que tu tiver uma escola, por exemplo, que é a escola que tu elegeu para estudar, ou por proximidade da tua casa, ou do teu trabalho, ou por ser uma escola que tem um corpo docente que tu ache bastante capacitado, que tu tenha um sonho de estudar, como tem pessoas que têm sonho de estudar em determinada instituição, e se ela não ofertar aquilo que tu quer, tu não pode estudar ali. Então, é cercear o direito de alguém estudar numa instituição, além da precarização da formação. Muito bem. Edson, o CEPERS, ele em determinados momentos foi criticado por ser, usar a expressão, pelego de determinados governos, né? Ou está de alguma forma atrelado, né, a determinados governos. Essa é uma preocupação que o CEPERS tem de não ficar, até porque, como eu disse, nos últimos anos, todos os principais partidos de alguma forma participaram do governo do Estado, né? E o CEPERS fica, eu não diria na oposição, mas fica na defesa sempre da categoria, os professores em primeiro lugar, né? Alguma preocupação nesse sentido de que, independente de quem estiver no governo e das opções políticas de quem quer que esteja, estando na direção, né, do CEPERS ou não, de que efetivamente o professor esteja em primeiro lugar? Afinal, é essa a razão de ser do sindicato? Leandro, eu posso te dizer que nós temos uma gestão, que é uma gestão que nós temos muita responsabilidade em sabermos o que é governo, o que é sindicato, o que é partido. Então nós temos nós pontuamos muito isso. Por quê? Porque nós não somos pelegos de nenhum governo, nós não estamos atrelados a nenhum governo. Nós somos um sindicato que nós não recebemos dinheiro de nenhum governo, por exemplo. Então, essas questões fazem com que a gente, nós sabemos e temos consciência de que todos somos seres políticos, certo? Agora, a política partidária é a política que a gente desatrela do sindicato. Cada um tem o seu, é a mesma coisa quando a gente escuta algum candidato, né, nas eleições gerais dizerem: eu não sou partidário, só um pouquinho, mas ele se candidatou com uma sigla. É obrigatório. É obrigatório? Partido, né? Exato, então isso não é real, mas nós temos uma categoria plural, que a gente respeita muito, temos todos os partidos dentro da categoria. E nós não podemos deixar de fazer a luta por nenhum professor, professora, funcionário ou funcionária de escola por causa da sigla política deles. Então, nós desatrelamos isto para poder fortalecer a nossa luta e unificar naquilo que realmente são pontos comuns de luta para todos nós e extremamente importantes. É importante também que a escola promova discussões políticas, por exemplo, na escola sem partido. É importante ter um cuidado ou acaba cerceando justamente a formação do indivíduo desde pequeno com participação política e cidadania? Nós estamos, tu falaste no início em 20 anos, em 30 anos, e quando a gente para e olha o que a gente tinha e o que a gente tem, hoje a gente vive num mundo que está no caminho daquilo que a gente imagina que seja um mundo perfeito e real. É isso que a gente busca. E esse mundo perfeito e real é um mundo que prevê liberdades de escolhas para as pessoas. A escola, como uma academia formativa, ela tem a obrigação de ser um espaço onde a gente possa formar o sujeito. E formar o sujeito não é cercear de determinados assuntos ou temas ou que determinados assuntos ou temas sejam discutidos na escola. É claro que a gente tem que adequar essa forma de a gente poder discutir cada assunto e tema, a realidade da escola, o nível das crianças, mas é academia. O que tem de mais rico dentro de uma escola é tu poder tratar sobre temas, sem perder o foco, que o foco é na construção do conhecimento e aquele específico que se tem ali como proposta e como propósito
da escola, né? Quanto preocupa, Edson, hoje ao CEPERS, a questão da violência dentro e fora das escolas, dentro da sala de aula e também próximo às escolas? A gente tem visto várias situações aí, até de escolas fechadas por não terem condições das crianças poderem chegar, por disputas de tráfico, enfim. Isso nos preocupa muito. E aí eu posso até associar essa preocupação nossa a essa reforma do ensino médio. Se eu opto, aluno, por uma escola que está situada numa localidade onde tem menos violência, ou que eu posso ter acesso, né, com mais segurança para poder estudar, e no momento que aquela escola não oferece a área de conhecimento que eu desejo, eu não posso mais ir para ela. E nós temos nos grandes centros, e inclusive hoje, infelizmente, também em muitas cidades do interior, escolas que estão localizadas em zonas que determinada parte não pode acessar, por causa do controle do tráfico, por causa dos poderes paralelos. Então, o que acontece? O aluno ele não pode ir para aquela escola que está em determinada região. Ele tem que ficar nesta, porque existe um código de acesso dentro daquela comunidade. E no momento que eu tenho uma escola fechada em elas são próximas. Como nós tivemos escolas fechadas em Porto Alegre, por exemplo, um exemplo que eu dou. Nós tivemos uma escola fechada que ela fica em uma região, no mesmo bairro, na mesma periferia, mas as pessoas que vivem daquele lado, elas não podem acessar a este, porque o controle paralelo, ele é muito rígido. Então as pessoas têm que deixar de estudar porque elas perderam a escola, que era a escola que atendia a região onde ela vive. Então veja como isso é crítico e como é importante. Não é simplesmente fechar, é tu fechar ou tu modificar com responsabilidade, sem tirar o direito à educação pública, gratuita, laica, que a gente espera, e de qualidade, que a gente espera que a gente possa ter dentro do Estado. Os governos, de alguma forma, ou de outra, né, como eu dizia antes, sempre colocam a educação como prioridade no discurso, né? Mas a gente sabe que a prática, muitas vezes, não é essa, né? Tu és otimista com relação vamos falar agora de 20 anos para frente, que isso possa mudar, que efetivamente a gente possa ter uma educação pública de maior qualidade no Brasil, ou por esses 20 anos que passaram, tu entendes que isso é muito difícil? Tu és mais esperançoso ou desesperançoso? Não, sempre mais esperançoso, sempre, independente do que a gente tem visto, certo? E vivido. Eu sou esperançoso, a gente acredita na educação. Eu acho que quando tu opta por essa carreira e tu te especializa cada vez mais nela, tu não te especializa e não atua gratuitamente. Então, acho que tem algumas coisas que nos movem. Eu lembro quando eu vivi alguns anos estudando no exterior e quando eu tinha saudade de dar aula. Ou seja, puxa, tu tá numa universidade na Europa, estudando, vivendo, e tu tá com saudade de entrar na escola pública lá no Rio Grande do Sul e dar aula. Então, isso nos move. Então, tu nunca é desesperançoso. Tu acredita que as coisas possam se modificar. Tu acredita que realmente a gente possa ter governos que tenham responsabilidade conosco, que cumpram minimamente a Constituição Estadual, que prevê que nós tenhamos os nossos salários pagos no último dia útil do mês trabalhado. E hoje nós não sabemos quando recebemos, não sabemos quanto recebemos e em que dia recebemos. Isso é muito grave, porque as contas e as obrigações elas chegam nos dias certos. E aí a Constituição diz no último dia do mês trabalhado e tu recebe no 15º, 13º, 10º dia do mês seguinte ao trabalhado. Então, o que acontece? A gente investe sem ter recebido. Então, isso
é muito grave, mas a esperança a gente não perde, e principalmente a esperança na luta, em se tratando de CPR Sindicato, que é um sindicato que tem a história de luta. Todas as nossas conquistas foram adquiridas a partir de luta. E eu lembro quando eu ingressei no Estado, uma das coisas que mais me trazia um orgulho era eu poder me sindicalizar a este sindicato, porque sempre foi um sindicato muito forte e de luta. E não uma luta vã, mas uma luta realmente em cima daquilo que é importante, lutar não só por salário, mas por condições de trabalho, lutar por questões pedagógicas. Hoje, nossa luta, e quando a gente está passando com a caravana pelas cidades e pelas regiões, a nossa preocupação é muito grande com o aluno. Nós não queremos que os alunos da escola pública sejam diminuídos ou sejam cerceados da possibilidade de crescer enquanto cidadão, de ter possibilidades de alçar voos, de ter carreiras que sejam extremamente satisfatórias e aquelas que eles escolhem nas suas vidas. Então, ele tem que ter o mínimo de condições. Então, a gente luta muito e por aquilo que a gente sempre fala, a igualdade de oportunidades. Porque os alunos têm que ter as mesmas oportunidades. Porque se o projeto é tão bom, por que só os alunos da escola pública? Por que os alunos da escola privada também não vão seguir este mesmo modelo? E isso é uma questão que de sociedade. É a luta que não justifica as greves, porque ninguém gosta de greve, né? Ninguém. Mas o CEPERS diz, bom, mas foi através da luta e de movimentos como esse que a gente conseguiu algumas conquistas, é isso? A greve é a última instância. A greve, ninguém gosta de greve. Eu, particularmente, não gosto de greve. Porque greve, tu só recupera, tu tem um outro ambiente, muitas vezes, pós uma greve. Só que a greve é a última instância quando tu não tem possibilidades de diálogo. Então, quando o teu empregador não te dá possibilidades de diálogo, ou nem te ouve, como nós, muitas vezes, nós não tivemos nem o governo nos recebendo. Então, se o governo não te recebe, como é que tu consegue estabelecer um diálogo? Como é que tu consegue estabelecer uma mesa de negociação? Que nós cobramos até hoje, nós não tivemos. Então, são 4 anos de atraso salarial e de parcelamento, são 4 anos sem concurso público, são 4 anos com políticas que vêm vindo sem uma clareza real para nós, para que a gente possa discutir e construir. Então, ninguém gosta de greve, mas a greve ela se torna, muitas vezes, o último instrumento quando tu não tem resposta. Edson, muito obrigado pela participação, sucesso. Muito obrigado, eu que agradeço. Nós ficamos por aqui, nós voltamos na semana que vem, às 8 da noite, com mais um Cultura Debate. Até lá!